O Espírito Santo é uma necessidade. Bem-vindo e bem-vinda em mais um tempo de reflexão bíblica. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração neste dia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o verso 8, diz assim: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes a ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse texto, e queremos orar ao Senhor nesse dia, Pai amado, pedindo ao Senhor que desperte o nosso coração em direção ao Senhor. Pai amado, como nós, Deus, desejamos ansiar mais pelo Senhor, desejar mais pelo Senhor e buscar mais do Senhor. Pai amado, que o Senhor coloque mais sede, mais fome, mais desejo em nossos corações pelo Senhor. E Deus, que o Senhor, por misericórdia e graça, se revele mais e mais a nós. Desperta-nos, Pai, desperta-me, Deus, desperta-nos como igreja, para que possamos buscar mais do Senhor, e a Tua palavra nos garante que aquele que busca, esse encontra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Alguém disse que se Deus tirasse hoje da sua igreja o seu espírito de sobre a vida da igreja, muitas igrejas continuariam fazendo o que fazem, vivendo como se nada tivesse acontecido, vivendo como vivem, pois não fazem nada do que fazem pelo poder de Deus, ou seja, não fazem nada do que fazem através do Espírito Santo, mas através da sua própria força e do seu próprio jeito. É forte isso, né? Pois é. Nesse texto aqui que nós lemos, no contexto, Jesus, ele disse que seria levado aos céus, mas diz para os seus discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles precisavam permanecer em Jerusalém, e nós vemos pelo texto que eles permanecem orando juntos, e aí recebem poder de Deus. Depois disso, a igreja do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo, recebe o dínamos, poder, força, habilidade de Deus, através do Espírito Santo, para testemunhar Jesus e experimentar um extraordinário avivamento. A igreja do Senhor cresce exponencialmente, pessoas se convertem verdadeiramente, a igreja vive diante de ordem e decência, tem a simpatia das pessoas à sua volta e desfruta diariamente da ação sobrenatural de Deus. Hoje vemos, irmãos e irmãs, muitos cristãos e cristãs cansados e cansadas, vazios deste poder. Precisamos, meu querido e minha querida, buscar, pedir a Deus pelo seu Espírito, e aí sermos cheios do Espírito Santo de Deus e deixar Deus avivar as nossas vidas, as nossas casas, a nossa forma de viver, mas também nossos ministérios e nossas igrejas locais. Nesse texto aprendemos lições preciosas, mas eu gostaria de trazer a sua atenção para duas coisas nesse dia. Primeiro, para receber o poder de Deus, os discípulos precisaram obedecer às orientações de Jesus. Se quisermos ser revestidos verdadeiramente do poder do alto, precisamos ser obedientes à voz, à palavra de Deus, e buscar a Ele até que Ele derrame poder sobre nós. Deus mandou que eles esperassem até que recebessem a promessa que viria. Recebessem poder de Deus, o Espírito Santo. O texto diz que eles perseveraram em oração, no versículo 14 do capítulo 1, até que
eles foram cheios de Deus, do Espírito de Deus no dia de Pentecostes. Ouça isso. Às vezes trabalhamos até que nossos sonhos se realizem. Às vezes nos esforçamos até conquistarmos o que desejamos. Mas poucas vezes oramos até que sejamos cheios do Espírito Santo. Nos dedicamos muito a conquistas terrenas, mas nos dedicamos pouco para desfrutarmos das bênçãos do céu. Precisamos, meu irmão e minha irmã, orar mais, clamar mais, obedecer mais, pedir mais, estar juntos nessa oração como igreja, pedindo a Deus que nos encha do seu poder, nos encha do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que nós entendemos aqui, a primeira é que os discípulos recebem uma orientação de Deus, obedecem, e ao obedecerem, estando juntos, permanecendo em Jerusalém, eles recebem poder. E outra coisa que aprendemos aqui nesse texto, que Deus fez saltar ao meu coração, é que Deus ele derrama o Espírito Santo com um propósito. Não podemos confundir propósito com resultado. Por exemplo, em uma semeadura de uma plantação, a colheita, em uma plantação que a gente se dedica, a colheita é o propósito final daquela plantação. Os resultados é o lucro que a gente vai ter com a colheita, quando a gente vende o produto que a gente colheu. Mas o valor, o financeiro, é um resultado do propósito da nossa semeadura, que é a colheita. Porque nós plantamos para colher. Pois é, a colheita é o propósito, não o resultado. O resultado são os recursos que entram após nós vendermos a colheita. Preste atenção. O crescimento da igreja, os dons espirituais, o avanço missionário, um grande avivamento precisam ser buscados por nós, precisamos clamar por eles. Mas esses são resultados do cumprimento de uma promessa, do cumprimento de um propósito sobre as nossas vidas. O propósito para nós como igreja, e aqui o propósito dos discípulos era permanecer até que do alto recebessem poder, para que eles fossem testemunhas. O nosso propósito enquanto igreja é receber poder de Deus para sermos testemunhas do Senhor até os confins da terra. Recebemos poder para testemunhar a Cristo e assim vamos colher os resultados. Mas precisamos receber poder do alto para testemunhar, receber poder e testemunhar, receber de Deus e testemunhar para as pessoas à nossa volta. Testemunhar aqui, meu irmão e minha irmã, o significado, ele tem a ver com a palavra mártir. Mártir eram aqueles que se entregavam por uma causa, e aqui, se tratando de cristianismo, se entregavam pelo cristianismo, se entregavam por não negar a Jesus, abriam mão de suas próprias vidas. Precisamos ser testemunhas de Cristo, ou seja, abrir mão das nossas próprias vidas para testemunhar a Jesus. Recebemos poder do Espírito Santo para servir melhor ao Senhor. Recebemos poder do Espírito Santo não para nos inchar, inflar o nosso ego, não, mas para amar mais, para termos mais habilidades e melhores para serem usados a favor do reino de Deus da igreja local. Para nos dedicarmos mais à obra de Deus, para nos entregarmos mais a Deus e a sua obra. A igreja, meu querido e minha querida, ela recebe poder de Deus através do Espírito Santo para testemunhar Cristo ao mundo, custe o que custar. Para que vidas sejam salvas e transformadas através da ação poderosa do Espírito de Deus na vida da igreja. Os discípulos, eles amavam a Jesus, serviam a Jesus e obedeciam a Jesus. Mas depois dessa experiência extraordinária, desse tempo de Pentecostes, quando eles receberam do alto poder para testemunhar, eles estavam mais dispostos ainda. Dispostos a fazer essas coisas em obediência, custe o que custar. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida, hoje o que eu queria te falar como centro dessa mensagem é: o Espírito Santo é uma necessidade hoje, na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja. Muitos cristãos hoje se encontram cansados, fadigados, querem parar, querem desistir, querem abrir mão da obra de Deus, porque estão fazendo a obra no seu poder, na sua força e se cansam.
que a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor, eles renovam suas forças e voam como águias. A igreja, ela precisa urgentemente do Espírito Santo dirigindo a sua vida. Eu preciso urgentemente do Espírito Santo, você precisa urgentemente do Espírito Santo, nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, trago aqui as palavras do Evangelho de Mateus. Todo aquele que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á, e todo aquele que pede, recebe. Que possamos pedir, que possamos buscar, que possamos bater nas janelas do céu, nas portas do céu, através da nossa oração, pedindo a Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder de Deus sobre a vida da igreja. É através do poder do Espírito Santo que a igreja avança, que a igreja é triunfante, que a igreja não para, que a gente não desiste, que vidas são libertas, que vidas são salvas, vidas são reconciliadas com Deus, vidas são curadas, tratadas, transformadas, restauradas. É através da ação do poder do Espírito Santo. Por isso precisamos orar. O Senhor disse aos discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto recebam poder. Precisamos orar até que recebamos poder, até que a nossa igreja receba poder, até que a nossa vida receba poder, até que a gente esteja testemunhando muito mais do que ontem, do que anteontem, e a nossa vida seja de fato um luzeiro de Jesus, onde quer que a gente passe. Que a nossa vida seja de fato o sal dessa terra que tempera, que leva sabor, que leva gosto do reino de Deus, leva a vida de Deus para as pessoas à nossa volta. Por isso, peça, bata e busque pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos ao Senhor, Deus, neste dia, Pai amado. E eu quero, junto com os meus irmãos e irmãs que me escutam, Pai amado, neste dia, orar ao Senhor. O Senhor, Espírito Santo, é uma necessidade nos nossos dias. Não queremos viver vidas vazias, não queremos viver vidas, Pai amado, sem o Senhor, mas queremos viver vidas cheios do Senhor, transbordar o Senhor, transmitir o Senhor, testemunhar o Senhor, custe o que custar. Por isso, Deus, desperta-nos, Pai, e nos dá fome e sede do Senhor e da Tua presença. Desperta os nossos corações e naquilo que cabe a nós, nos ajuda a despertar nós que dormimos. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Deus, nos desperta para o tempo do Senhor, nos desperta, Deus, para que possamos buscar. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, abrir-se-lhe-á. A Tua palavra continua dizendo, Deus, porventura, no Evangelho de Lucas, se um filho pedisse ao pai pão, ele porventura daria uma pedra? Que dirá o Senhor se nós te pedirmos o Espírito Santo? O Senhor nos derramará o Espírito. Derrame sobre nós. Nos desperte a Te buscar a cada dia mais. Em nome de Jesus, Deus. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos desperte a buscar ainda mais da Sua presença, da Sua face, até que sejamos completamente revestidos de poder. Não se canse, não desista, não pare, mas busque o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. E se você mora aqui em Ribeirão das Neves, mais próximo ao Veneza, Igreja Metodista em Veneza, Rua Maria Angelina Gomes, número 842, todos os domingos e quartas-feiras, às 19h30. E se você talvez mora lá mais perto do Sevilha, Igreja Metodista em Sevilha B, Rua Conselheiro Pena, número 290, todos os domingos às 18 horas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus encha a sua vida da presença dEle, que você tenha cada dia mais fome e sede. Não se esqueça, o Espírito Santo é uma necessidade para nós hoje. Que Deus te abençoe.